Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dos, dos segunditos. Lo van a ¿Todo presentar. bien? Sí, dejar acá. Ok, perfecto. Pues qué bueno que ya nos acompaña por aquí. Am, para nuestra audiencia, vamos a dar inicio con la siguiente charla. Y bueno, para continuar con esta serie de charlas y conferencias, el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre abre gustosamente las puertas a nuestro siguiente invitado internacional proveniente de Brasil, Cleison Azal Ribeiro Borges. Él tiene una formación académica en administración de empresas, es especialista en gestión de proyectos de tecnología de información y docencia en educación tecnológica y profesional. Es miembro de la comunidad de software libre brasileña desde el 2007, ha sido organizador y orador en varios eventos como este de software libre en Brasil, instructor en varios cursos de herramientas libres y planificador de proyectos de migraciones para software libre. En esta presentación no solo hablará sobre OnlyOffice y Nextcloud, sino también sobre cómo estas herramientas pueden transformar su organización. Bueno, sin nada más que agregar, les doy el micrófono y la pantalla a nuestro invitado y esperemos que sea de su agrado la plática. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ustedes pueden escribir las preguntas en chat de YouTube o chat de acá que después puedo hacer las respuestas. ¿Todo bien? Entonces, mi integración de OnlyOffice con Nextcloud. Yo tengo mi presentación, ya hablaron. Entonces voy a hacer hablar un poco qué es OnlyOffice. Que es más una otra suite de oficina. No tenemos muchas en mercado, porque otra suite. Entonces, voy a hablar un poco de esa oficina. Entonces, es una oficina creada en 2010 en la ciudad de Riga, Letonia, por la empresa llamada Sensio. Letonia es leste europeo, o sea, la oficina de Rusia, de Lituania, de Estonia. Es un país pocas personas conocen. Su desarrollo es HTML, JavaScript y C++. Tiene diapositivas, hojas de cálculo, procesador de texto. Tenemos acá dos versiones. Tenemos la versión Community, o sea que las personas pueden bajar y hacer su utilización. Y también tenemos la versión Enterprise, que tiene soporte. Unas cosas que muchas personas hablan es, software libre no tiene soporte, yo necesito de ayuda y quién puede hablar. No, no quiero hablar con la comunidad, quiero hablar con la empresa, yo quiero hablar, pegar mi teléfono y hacer una ligación. Entonces, OnlyOffice también tiene eso. Y también tiene softwares para desarrollo, CRM, correo electrónico, calendario y otras soluciones. Actualmente tiene 25 idiomas, o sea, entonces tenemos muchos portugués de Brasil, portugués de Portugal, castellano, inglés, francés. Su licencia es una licencia libre llamada AGPL versão 3, ou seja, es una licencia de software libre para la nube. OnlyOffice tiene para Linux, Mac, Windows, iOS, perdón, iOS, servidora, tiene la nube. Y tenemos acá, ustedes pueden bajar OnlyOffice y bajar su código fuente acá en GitHub. Y para hacer sus testes, ustedes pueden bajar acá en sitio de OnlyOffice, que es ese. Acá tenemos Nextcloud, o sea, tenemos un software creado en 2016. Es una bifurcación de OneCloud. Es un programa de cliente-servidora. Tiene muchas soluciones para alojamiento en la nube. Nextcloud es una solución muy parecida, similar a Dropbox, Office 365 o Google Drive. Tiene integraciones con muchas soluciones. Es desarrollado en PHP y JavaScript. Y también tiene su licencia en AGPL versión 3, o sea,
él tiene permisión para hacer en software a la nube. Acá ustedes pueden bajar también su código fuente en GitHub, solamente digitar en Nextcloud, o ustedes pueden bajar la solución en su sitio acá. Entonces existe una colaboración de documentos seguro y completo con OnlyOffice y Nextcloud. O sea, ustedes pueden bajar as duas soluções. Atualmente, OnlyOffice está em sua versão 7.3. Temos muitas novas características acá. Temos funções de destinatário, novos campos, gráficos, proteção de documentos. Temos visualização de novas fórmulas, equações de Unicode, LaTeX, pasta para dispositivos e melhoras menores de usabilidade. Temos maioria de funções disponíveis em versão 7.3 para novos campos, destinatários, capacidade de criar novos documentos e uma inicialização muito parecida em Linux. Pero em Windows tem alguns poucos problemas, mas já não tem mais que começar a apresentação. Tem prévia de documentos de imprimir, impressão rápida e atualização automática. Acá temos a implementação que hacer a integração com ChatGPT, ou seja, eu posso fazer a inserção de perguntas neste campo e depois posso fazer a inserção e eles fazem a inserção para cá. Ou seja, escrevo que é a minha pergunta e eles fazem a resposta em documento de texto. Então, essa é a integração com ChatGPT que eu posso fazer. Também eu posso fazer integração com Zoom, tem integração com Meet, Jitsi, e também muitas pessoas fazem a solicitação. Eu também posso fazer a solicitação com Zoom, integração com o Zoom. Eu posso, por exemplo, trabalhar com documento acá e fazer um encontro em linha diretamente com a pessoa que estou fazendo a discussão de documento em linha. Como eu hago em Microsoft Teams, eu hago em Google Meet e outros, eu também posso fazê-lo diretamente em Google. Eu posso fazê-lo em Google, em OnlyOffice também. Então, temos essas soluções que tenho acá. Muito bem. Eu posso, como já falei, eu posso fazer a integração com OnlyOffice, com Linux, Mac, Windows, e tenho outras situações e smartphone. Eu posso fazer a integração acá com mi teléfono, mi servidora, eu posso fazer a utilização em minha própria nuvem. Muito bem. Agora, vou passar a outra hoja. Temos acá muitas situações, por exemplo, releases. Em 2021, com a integração Nextcloud e OnlyOffice, teremos 10 releases, 10 atualizações. Em 2022, ano passado, teremos 12 atualizações, ou seja, 12 releases. Um release para cada mês do ano. E agora, totalmente compatível com Nextcloud, a versão 25. Ou seja, temos uma integração muito boa destes softwares OnlyOffice e Nextcloud na nuvem. Agora temos a opção de forms, ou seja, eu trabalho com forms em linha ou posso trabalhar diretamente em forms em minha computadora. Eu posso criar forms, então temos campos acá, name, surname, segundo nome, eu posso teléfono, CAD. Então, teremos muitas opções prontas que vocês simplesmente podem criar diretamente. Agora, teremos essa situação de criar documentos de texto, hojas de cálculo. Eu posso fazer upload na nuvem, mas também eu posso fazer a integração, por exemplo,
ya está haciendo upload o hacer creación, haciendo un clic acá y ello cría el documento. Acá, como yo hablé, de integración directamente el mismo documento en notebook y el mismo documento en smartphone. Tengo acá dos documentos, yo puedo hacerlo tranquilamente, haciendo formularios y acá tengo versiones de documento, entonces tengo, yo puedo ver cuáles son las personas que hicieron edición de documento, cuántas personas, yo puedo mirar cuáles son las ediciones de documento, una edición, dos ediciones, tres ediciones, cuatro ediciones. Acá yo veo quién hice colaboración o no con documentos. Yo puedo hacer, por ejemplo, añadir usuarios en comentarios. Acá, entonces, yo puedo escribir María, o Pedro, o Juan, y ellos recibieron notificación de su correo electrónico para hacerlo. Entonces, tengo acá la opción de mencionar usuarios en comentarios. Perdón. Acá, por ejemplo, yo puedo crear nuevos archivos en la nube o en editor. Entonces, esa opción ya yo había hablado. Acá yo puedo, después de un documento creado directamente en la nube, yo puedo bajar. Algunas soluciones tienen opción de no bajar, solamente trabajar en la nube. Acá yo puedo bajar directamente los archivos directamente para mi computadora o mi smartphone, por ejemplo. Tenemos muchas mejoras con essas integrações. Acá tenho uma aplicação específica em seu documento, ou seja, eu puedo fazer inserção de uma aplicação específica, ou seja, eu posso marcar uma parte e colocar uma aplicação. Isso é realmente possível. E acá eu posso manejar o que uma pessoa pode fazer ou não em meu documento. Por exemplo, ella pode hacer comentário, análisis ou hacer filtro. Acá puedo dar clic, clic, clic e ou retirar as permissões de clic, 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 clic. Acá puedo mirar revisión o comentários e mirar se a pessoa pode hacer comentários, ou pode compartilhar, se tenho acá controle de versões e quais são as atividades que a pessoa tem em documento ou hoja de cálculo. Uma das solicitações é a interfaz oscura. Muitos softwares têm essa interfaz oscura para trabalhar. Hablam que é melhor, hablam que enfim, então a equipe de desenvolvimento hizo seus desenvolvimentos sem problemas. Acá eu posso habilitar e desabilitar macros, ou seja, eu posso fazer habilitar ou não novos temas, porque as pessoas podem fazê-lo todo acá. Acá, então, vou fazer uma demonstração. Por exemplo, acá tenho arquivos locais. Acá, conexão na nube. Ou seja, eu posso fazer a conexão diretamente com a nube de OnlyOffice, pero eu também tenho conexão com Nextcloud, OneCloud, CloudDrive, CFU, ou posso criar minha própria nuvem de OnlyOffice, ou eu posso também, por exemplo, fazer a conexão escrevendo qual URL de minha nuvem internet, depois posso fazer a conexão. Eu posso fazê-lo, posso trabalhar em minha computadora e fazendo um backup diretamente na nuvem. Então, acá qual é o idioma da interface. Tenho acá, então, português do Brasil, que é meu idioma. Hoje aqui temos acá algo parecido com uma navegadora. Temos acá, não preciso abrir cada software
separadamente. Tengo acá, entonces, funciones separadas para trabajar. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a hacer una demostración directamente en la nube. Tengo acá un dashboard, tengo a nube do Nextcloud com o Office acá. Então, por exemplo, acá a interface, dashboard, Office. Acá tenho temperatura, 16 graus em Ciudad, aqui em Brasil. Acá tenho, por exemplo, files, os arquivos que eu puedo criar arquivos, por exemplo, acá tenho arquivo Honduras, por exemplo. Eu criei arquivo Honduras para falar com uma charla que eu hice hoje com as pessoas de Honduras. Então, por exemplo, quais são as atividades, configurações, tenho acá, eu posso compartilhar via chat, por exemplo, Maria. Eu tenho Maria, eu posso compartilhar com Maria. Eu, por exemplo, posso escrever, por exemplo, de novo, Maria, acá Maria, e fazer. Acá tenho as versões, tenho poucas versões, então eu posso fazer sua configuração. Honduras, então, double clique. Vou ver acá, momento. Muito bem. Muito bem. Acá temos a velocidade da internet. Muito bem. Então, acá tenho o mesmo software que tenho em desktop ou smartphone, tenho acá. As opções estão arquivo, acá então, qual eu posso baixar em ODT, DocX, PDF, eu posso baixar em formato EPUB. Aqui temos Home, Insert, Layout, tenho referências, colaboração, proteção, tenho acá a opção de complementos, Zotero, Mendeley, tenho a opção OCR, Translate, posso fazer macros. Então, tudo que eu hago em computadora, eu também posso fazer na nuvem. Acá, então, por exemplo, tenho fotos, sair um pouco de documentos. Posso ter controle de fotos. Acá uma foto da comunidade Nextcloud, um encontro internacional da comunidade. Acá tenho as atividades, tudo que lo hice ao longo do tempo. Acá tenho Talk, ou seja, eu posso de novo, tenho a minha colega de trabalho, Maria, vou falar com ela. Acá tenho o correio eletrônico, ou seja, então eu posso escrever um correio, tenho a añadir manualmente ou automaticamente. Acá tenho meus contatos de trabalho, de escola, universidade, e Recent Contact, Maria, Federal Cloud. E acá tenho um calendário de atividades que eu tenho ao longo do dia. Ou seja, que eu posso fazer a inserção de atividades, outras coisas que eu posso fazer ao longo do dia. Então, tenho todas aquelas nuvens comerciais fazem, eu posso fazer diretamente também em minha nuvem de Nextcloud, sem nenhum problema. Então, vou mirar acá, momento. Muito bem. Deixa eu mirar acá. Estava falando dessa opção. Acá, muito bem. Vai ser algumas organizações que trabalham com Nextcloud, por exemplo, CFAO, a organização de Noruega que trabalha com Nextcloud e OnlyOffice,
en alto mar, o sea, ellos trabajan con pescado y tienen utilizaciones de OnlyOffice Nextcloud dentro de barco, dentro de su navio pesquero. Entonces ellos hacen eso. Acá una importante universidad de Francia, Universidad de Nantes, tiene implementación, colaboración Nextcloud, o sea, muchas universidades de Brasil hacen Google o Microsoft, mas en Francia as universidades hacen a utilización de Nextcloud y OnlyOffice. Acá una organización de arquitectura que hace a utilización de Nextcloud y OnlyOffice para trabajar. Holanda é um país não muito grande, pero tem muitas pessoas, então tem muitas casas, muitas coisas para hacer. Então precisa uma colaboração em real time, tempo real. Donde bajar, as pessoas fazem a pergunta, né? Então, acá tenho o endereço, a CAD, né? Acá entonces tengo, usted puede bajar acá en sitio de OnlyOffice, usted puede escribir en Google o DuckDuckGo o onlyoffice.com/es, obtener apps de escritório. Usted puede bajar acá para Windows, Mac, Linux y acá Nextcloud. Muy bien. Acá entonces usted puede bajar la versión Community, o sea, sem suporte. Se você quer suporte, você tem que pagar para ter suporte essa implementação. Se você tem conhecimentos técnicos para fazê-lo, você pode bajar e fazer sua implementação. Uma pergunta que muitos estudantes fazem é: como eu posso ganhar dinheiro com essas soluções? Tudo muito bonito, muito bueno, pero como eu posso ganhar dinheiro? É uma pergunta de $1 milhão, né? Pero em Brasil muitas organizações fazem isso, eu creio que em México também. Por exemplo, tem mi vecino acá em Brasil que faz isso, ou seja, ele bajou Nextcloud e faz ventas para organizações, acá seus vecinos, cidades vizinhas e seus bairros vizinhos, e faz venda de espaço em la nube. Ou seja, em vez das organizações fazer a utilização de Google, Microsoft, Apple ou Amazon, usem Nextcloud. Outras organizações, por exemplo, fazem a utilização de OnlyOffice solamente. Também ele faz a hospedagem e depois cobra solamente a hospedagem das organizações. Ele maneja todo, ou seja, backup e outras situações para essas organizações. E todo tem a plata, ou seja, fazendo implementação, fazendo a customização, fazendo o controle de resultados todos os meses. Então, ele faz isso. Muito bem. Acá tem as integrações acá com Docker, Cloud Room e o CS. A demonstração, já hice a demonstração. E 5 minutos para as perguntas. Acá tem meu correio, Telegram, se vocês querem me escrever depois, mi correio. Não sei se algumas pessoas querem fazer perguntas. Se vocês querem, podem falar agora. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una charla muy interesante en diferentes sentidos. Justamente en la plática anterior se nos mencionaba cómo estas alternativas que nos da el software libre muchas veces resultan incluso mejores que las que tenemos en software comercial. Y qué mejor ejemplo que lo que está pasando actualmente con OnlyOffice y Nextcloud, ¿no? Que es lo que nos acaba de presentar. Nos preguntan, ¿qué opina del nuevo OnCloud Infinite Scale, que es una reescritura en Go? OneCloud? ¿Usted puede repetir la pregunta? Yo no comprendí correctamente.
Claro que sí. Preguntan cuál es su opinión respecto al nuevo OnCloud Infinite Scale, que es una reescritura en Go. Yo no, últimamente yo no miré mucho las actualizaciones de OneCloud, pero yo que yo sé que ellos tienen algunos problemas en relación a pérdida de usuarios y otras situaciones. Agora, las últimas actualizaciones de su software, perdona, pero yo no miré que OnCloud hice en los últimos 6 meses. Pero yo sé que después que Nextcloud y las últimas melodías de mejoras de Nextcloud, muchas personas de OneCloud hicieron la migración para Nextcloud. Yo no sé qué ocurrió correctamente en la comunidad de OneCloud, pero yo no puedo hablar más que eso porque yo no sé. De acuerdo, muchísimas gracias. Nos comenta también en el chat Jason que no conocía esta integración de OnlyOffice con Nextcloud, pero que se mira muy bien y que está muy bien también que se está ayudando a estas organizaciones para mostrarse. Gracias por compartir. Y aunado un poco a esto, también en el tema de OnlyOffice y Nextcloud, con los competidores comerciales más conocidos, que son la papelería de Office 365 e incluso algunos otros procesadores de texto y de manejo bueno, sí, de organizaciones. ¿Cuál es la posición actual que tiene en general OnlyOffice y su integración con Nextcloud en el mercado de la industria, pues allá afuera, ¿no? Porque nos mencionaban en la plática anterior que suele ser como requisito hoy en día manejar tecnologías como las de Office 365, pero ante esto, ¿qué alternativa nos brinda OnlyOffice? ¿Qué diferenciador sería su principal característica, además de, bueno, las que ya vimos, como ciertos plugins que la hacen destacar? ¿Cuál sería ese punto clave que lo hace resaltar? Cierto. El primer punto clave es la privacidad. Como es un software libre, usted puede hacer auditoría, mirar cuáles son los problemas y qué usted puede hacer con el código. Y usted, como es software libre, tiene privacidad. La segunda opción es que es un software que cuesta menos, o sea, usted puede tener las mismas cosas tendo gastar menos platas. Entonces son dos grandes ventajas. Pero Nextcloud y OnlyOffice no son tan conocidos. Entonces, por ejemplo, usted va a hablar de un producto nuevo para una organización, por ejemplo, entonces ella no conozco, nunca ouvi hablar, entonces no es bueno. La verdad, ellos solamente no conocen, entonces, si no conoces, entonces no es bueno. Después de conocer y hacer la utilización, ellos ven, es muy bueno. Es OnlyOffice de Letonia y Nextcloud de Alemania. Entonces, es muy conocido en Europa y China, pero en Latinoamérica no es mucho conocido. Por eso que necesitamos hacer charlas como esa para sanar dúvidas y para que más organizaciones. Por ejemplo, en Brasil, tenemos a Universidad Tecnológica de Federal do Paraná, no sur do Brasil, que hace a utilização Nextcloud com OnlyOffice. Ou seja, eles fazem essa autorização e estão todos bem. Então, vocês não utilizam Google nem Microsoft, utilizam Nextcloud com OnlyOffice. E todos estão bem, porque a universidade é pública, de governo, e o governo muitas vezes não tem muito dinheiro para gastar com educação, então temos que fazer a utilização de soluções sem custo. E isso que a universidade faz em Brasil, então pode ser em qualquer parte do mundo. Creio que depois que tem outros casos de utilização, muitas organizações médias e grandes podem fazer essa utilização sem problemas. Perfecto. Pues justamente
Yo tenía la pregunta de si se puede trabajar en tiempo real sobre los documentos de OnlyOffice. Sí, usted puede trabajar la misma forma quando usted trabaja en Google, ou a mesma forma que usted trabaja en Office 365. É a mesma forma de trabalhar. Usted pode bajar e fazer implementação em sua organização. E se sua equipo TI, sua organização não tem conhecimentos técnicos, você pode fazer pagos para Nextcloud ou OnlyOffice para fazer a implementação. Eles também fazem isso. Mas se tua organização tem equipe, você pode bajar e fazer a implementação, configuração, customização de OnlyOffice e Nextcloud sem problemas de pagos. Se você não tem equipo, então você pode fazer a contratação dos serviços e fazer a implementação sem problemas. Sí, bueno, muchas gracias por esa respuesta. Adelante, Cristian, si gustas que lea tu pregunta o si quieres externarla tú. ¿No escucho? Cristian, ¿estás por ahí? ¿Sí querías preguntar algo? Bueno, me parece que sí se Creo que- respondió un momento, pero no Quería escuchan. preguntar Sí. si hay formas de crear add-ons en los OnlyOffice. Crear o quê? Add-ons. Ah, você quer criar... Ah, um momento, sim. Ah, sim. Acá, por exemplo, vou mostrar... vou fazer inserção em chat. Você pode... vou compartilhar acá. Então, teremos acá. Está em chat de Jitsi, teremos acá, então, a opção de Nextcloud e temos a opção em OnlyOffice. Você pode criar tanto Nextcloud como OnlyOffice. Como criar, tem todo lá em github.com/OnlyOffice ou github.com/Nextcloud. Vou compartilhar rapidamente acá. Por exemplo, acá. Estou em Apps, Add-ons de Nextcloud. Então, vou mirar acá Office. Tenho acá OnlyOffice. E acá em OnlyOffice temos a integração com WordPress, Mendeley, Tuyo, Dropbox, DocSign, que é assinaturas eletrônicas. Eu posso fazer a integração com DeepIL, que é um concorrente direto de Google Translate. Para hacer isso, tienes acá as instruções em GitHub de Office. Então, por exemplo, acá, Nextcloud, integração, Doc Server, Web Apps, acá. Então, se você pode fazê-lo sem problemas. De acuerdo, muchas gracias. Nos preguntan también aquí en YouTube que si existe algún programa de descuento para universidades, porque tiene entendido que hay un límite de conexiones para que sea gratuito. Ah, sim, perfeito. Actualmente tem a opção de 20, da versão comum 20 users, pero se você fazer recompilação de código, ou seja, você baja o código fonte de GitHub, você faz a recompilação em sua computadora e ele pode fazer sem problemas para outros usuários. Vocês podem fazê-lo sem problemas nenhum. Existe possibilidade de acesso a oficinas em México e outros países? Ah, sim, outra boa pergunta. Atualmente temos Singapura, Armênia, Letônia, Rússia,
Londres, Inglaterra y Dallas, no estado de Texas, Estados Unidos. Eu estou falando com eles para abrir ou em Brasil ou México. São os dois grandes países de Latinoamérica, né? Que têm as maiores populações. Brasil, 210 milhões e México, 130 milhões. Um pouco mais ou um pouco menos, não sei ao certo. Mas estou falando com eles porque o mercado latino é muito grande. É o segundo idioma mais falado em todo o mundo, só depois de chino. Então, creio eu que poderia ser em Brasil ou México, às vezes em Panamá ou Colômbia, para ficar no centro de Centroamérica e Sudamérica e Norte-América. Mas eu creio que seja solamente para 2024 ou 2025, creio. Venham a comer eles no mercado. Depois de quem quer falar comigo, eu posso falar, por exemplo, existe a opção de sociedade, ou seja, onde se necessita de parceiros, pessoas que querem fazer implementação e customização em los países. Se vocês querem conhecer como funciona esse tipo de sociedade, vocês podem me escrever em Telegram, depois posso falar detalhes da opção de como fazê-lo. Deixa eu ver outra pergunta. Não. Bueno, hay otra pregunta en YouTube que, bueno, ya se contestó parcialmente, pero hay otra que dice, ¿hay alguna regla para asignar recursos de cómputo por usuario? Regla para utilización. Sí, me imagino que así ya va la pregunta. En relación a quando tem a versão Community, você pode baixar e utilizar, fazer a utilização sem problemas. Temos as versões para universidades, como eu falei. Você pode baixar e fazer a compilação de código-fonte e utilizar sem limites de usuários. Mas agora, se a universidade ou se a organização, se o governo quer suporte, que muitos, em Brasil era um problema, que muitos governos queriam suporte de software livre, então eu teria que fazer a versão com custo, versão Enterprise, e tem uma versão para escolas, para governo, e temos outros softwares, pero não tem muitas limitações quanto à utilização. Solamente temos suporte e softwares adicionais, como gerenciamento de projetos, CRM, calendário, correio e outros. Há alguma regra? Não, já para assinar recursos. Não tem regras para isso. Você pode baixar um software de assinaturas. Eu creio que essa seja a pergunta. E fazer a sua assinatura sin problemas. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más de YouTube. La pregunta la hace Iván Chavero. Dice, ¿y Nextcloud más LibreOffice? Tengo entendido que OnlyOffice es hasta cierto punto privativo. No. Por ejemplo, Red Hat usted puede bajar Red Hat y hacer la utilización sin problemas. Red Hat tiene, pero Red Hat tiene, ¿por qué Red Hat gana mucho dinero? Porque ele tem suporte, tem customização, tem muitas coisas, por exemplo, mas Debian não tem, porque Debian é um software de comunidade. Não tem uma fundação que solamente recebe dinheiro para Debian. Red Hat tem uma organização, uma empresa que presta suporte, que faz implementação, faz customização. É assim que eles ganham dinheiro. A mesma coisa é Moodle. Também é um software livre que tem uma organização que eles ganham dinheiro por implementação. Você pode baixar Moodle sem problemas, mas se você quer customização, implementação e não tem equipo para isso, Moodle também cobra plata por isso. E a mesma coisa, OnlyOffice também hace isso.
Usted puede bajar y utilizar, hacer la utilización sin problemas, pero si usted quiere customización, implementación, otras cosas, usted no tiene equipos para eso, usted puede hacer la contratación de OnlyOffice o Nextcloud para hacerlo. No tiene problemas en relación a eso. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que no quedan más preguntas ni en YouTube ni aquí. Me parece que se le ha dado resolución a todas, muy buena, por cierto. A nombre del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Software Libre, le damos pues las gracias por habernos acompañado en esta exposición del FLISOL. Y bueno, le reiteramos que tiene las puertas abiertas aquí en la Facultad de Ingeniería de la UNAM para, pues sí, para usted, para su equipo de trabajo en el laboratorio. Pues siempre estaremos gustosos de darles la bienvenida y de contribuir en los proyectos que están presentes en este mundo del software libre. Nuevamente agradecemos su participación y esperamos verlo por aquí también en futuros eventos. Ha sido una plática muy grata. Eso es una opinión, pues, vaya, unánime en general. Y bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y hasta la vista. Hasta luego, buen día. Ok, vamos a tomar nuevamente un breve receso en lo que inicia nuestra siguiente plática. Entonces aquí estamos y nos vemos a las 4 de la tarde.